Bom dia para você. Espero que a adoração a Deus hoje na sala 57 abençoe você que está chegando pela primeira vez nessa reunião hoje. Primeira vez. Entrou aqui, alguém te mandou o link. Hoje, pá, deu estalo. Só vou entrar nessa sala para ver o que que é. Seja muito bem-vindo. Espero que a sua experiência aqui na sala conosco seja uma experiência viva, cheia do poder de Deus, e você compreenda algumas coisas importantes, porque aqui mais do que pregar, nós queremos ensinar, porque quando você prega, você ensina, mas quando você se determina a ensinar, a maior carga daquilo que você diz desenvolve processos. Às vezes eu posso pregar contando uma história, trazendo um contexto, eh, histórico, uma compreensão usando ferramentas como a arqueologia, a biologia, né, a astrologia, a astronomia, o desenvolvimento do universo. Então, tudo isso você pode usar numa pregação, aí você traz um testemunho, mas nesta pregação pode ser que não esteja embutido um sistema, um processo pelo qual você passa para que a vida cristã, em sua totalidade, assuma a sua a sua maturidade e profundidade necessária. De um tempo para cá, em meu ministério, eu decidi pregar ensinando. Ensinando para mim mesmo, porque quando eu pesquiso, quando eu estudo, preparo material para apresentar para você, eu estou ensinando para mim mesmo. E tento, com todas as forças e poderes que o Espírito Santo concede quando nós buscamos a presença dele, dá poder, né, para nós. Então aí, com esse poder, a gente busca, tenta, briga, cai, levanta, tenta viver aquilo que a gente ensina. Igual você, nós somos exatamente iguais em nossa necessidade, em nossa luta. E aí, de um tempo para cá, eu decidi trabalhar mais na área do discipulado, na área do mentoreio, do ensino de processos. E hoje não será diferente. Esta sala, ela literalmente é uma escola em que aprendemos juntos, compartilhamos experiências, e eu espero que você aprecie estar aqui. Se você já está há algum tempo, não saia, porque outros precisam de você aqui para conhecer o que você conheceu. Se você está entrando agora, não saia para você aprofundar a sua caminhada, tá bom? Bom dia com alegria para todos vocês e que nossa adoração a Deus fale fortemente ao nosso coração nessa manhã e saímos daqui certos da presença do Eterno. Vamos orar? Eterno Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossa vida. Essa sala está toda preparada. Pedimos a tua bênção sobre o que vamos fazer aqui e que seja de fato uma experiência poderosa, educativa para todos nós. Desde o testemunho de um garotinho que começou a trabalhar muito cedo para sustentar alguns irmãos, ele mesmo, para ajudar a família, desenvolvendo o seu caráter, encontra a fé adventista, se torna um comportor e nós vamos hoje conhecer a história do Ginevaldo, Deus, que o Senhor o abençoe ricamente ao transmitir o testemunho dele. Vamos estudar hoje especificamente a vinda do Espírito e pedir que o Senhor nos ajude com novos insights, compreender bem esse tema e nos aprofundar cada vez mais. Batiza-nos, querido Jesus, amado Jesus, o centro da nossa vida, centro do plano da redenção, um semelhante a nós, nos abençoa nessa manhã, cubra-nos com tua justiça, concede-nos a tua presença, batiza-nos com teu Espírito. Amado Espírito Santo, tem orado sempre. Toma conta dessa sala, controla todas as coisas, faz como o Senhor quiser, movimenta tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos trocar uma ideia hoje, rever alguns conceitos importantes
sobre a vinda do Espírito Santo. A sala 57, ela tem a finalidade de centralizar a pessoa de Jesus Cristo. O tema da sala, o propósito, o alvo, o centro da sala é a pessoa de Jesus. E como é que a gente faz isso? Estudando o que tem revelado sobre o Espírito Santo. É muita coisa que tem revelado sobre ele, certo? São muitas, muitas coisas que estão reveladas sobre ele. O que não está revelado não nos pertence, mas o que está revelado, a gente procura estudar aqui usando Bíblia e espírito de profecia e a iluminação do espírito, a citação de outros autores, a compreensão dos pastores que pregam aqui, dos membros da igreja, e a gente vai somando e conhecendo o ministério do Espírito Santo para centralizar a pessoa de Jesus. Então, nós vamos passar um pouquinho pela teologia da vinda do Espírito e depois vamos para um aspecto bastante prático da vinda do Espírito e do efeito da vinda dele em nossa vida. O dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os limitados recursos de sua graça. Então, vamos dar uma caminhadinha hoje, tá? Nesse tema, e você vai ficar comigo aqui aprendendo. Abra sua Bíblia em São João 14, verso 16 e 17. Se você não quiser, pode acompanhar comigo aqui. Está escrito assim, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. É muito interessante quando você lê esse texto aqui, queridos, que habita conosco e está em vós, certo? Quando Jesus promete em Mateus, capítulo 28, ele diz assim, ó, prega o evangelho, ele diz, estarei convosco todos os dias. Certo ou não? Não está escrito lá? No finalzinho de Mateus 28, 18, 19, 20, estarei convosco todos os dias? Convosco. Já quando João apresenta o ministério do Espírito Santo, ele diz assim, ó, estarei convosco e em vós. A grande comissão diz: estarei convosco. E João amplia esta visão, dizendo: estarei convosco e em vós. E compreender isso aqui é muito importante, amados, porque quando nós percebemos que a luz no castiçal, nas 7 lâmpadas, está garantida a presença do Senhor Deus em sua igreja através do seu Espírito em todas as fases. Em todas as fases. O Espírito de Deus estaria influenciando sua igreja em todas as fases. Esse é o estar convosco. Não depende do ser humano. É a gestão divina da igreja que lhe pertence. E essa gestão divina da igreja que lhe pertence é feita por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Certo ou não? Essa gestão é feita por eles. A igreja pertence a eles. A missão é de Deus. Então, esse estar convosco não depende de você e nem de mim. Mas há uma outra ênfase dada em João que depende de você. Quando diz assim, ó, estarei em vós. Esse estar em vós, aí depende de você e depende de mim. Chegamos à conclusão, amado, que como igreja, que Deus faz a gestão desta igreja, ele está com o Espírito Santo em sua igreja. Mas para que ele esteja em vós, depende de você. Escute isso. O Espírito Santo está na igreja, mas pode não estar em vós.
Entende isso, irmãos? Compreender isso é muito importante. O Espírito Santo está atuando na igreja e isso não depende de nós, é uma gestão divina. Mas para ele estar em vós, depende de você. Grave isso. O Espírito Santo está na igreja, mas pode não estar em você. Pastor, onde é que está isso? Parábola das 10 virgens. Metade tinha e metade não tinha. E não é a mesma igreja? A pergunta é: bom, eu vou dizer para você, o Espírito está na igreja, mas ele está em você? Então nós vamos ter novos insights, novas compreensões sobre os mesmos textos que nós trabalhamos aqui, e este é um desses. Um pouquinho de teologia para a gente entrar na parte prática. Quando Jesus apresentou o Espírito Santo aos discípulos, ele o chamou de outro consolador. A palavra grega que Jesus usou para outro é allos, que significa outro do mesmo tipo, em contraste com heteros, outro tipo ou qualidade diferente. A mesma semelhança de natureza que une o Pai e o Filho é revelada no relacionamento entre o Filho e o Espírito Santo. Trocando em miúdos, amigo, não há diferença. Não há diferença entre Deus, entre Jesus e o Espírito Santo. Eles são iguais. Não peça para que eu explique para você o que significa exatamente esta unicidade. Não é compreensível por nós. Não dá para a gente entender. Por que que não dá para a gente entender? Tudo que nós estabelecemos como decisão, nós vamos fazer isto aqui, eu vou trocar esse celular de lugar, vou colocá-lo aqui. Para isso acontecer, nós trafegamos na diversidade de opiniões. Ah, eu gostaria de colocar o copo naquela direção, eu gostaria de colocar, se eu fosse eu, colocaria assim, se fosse eu estava ouvindo uma apresentação de um departamental aqui em nosso concílio, e ele desenvolveu um projeto para a escola sabatina com 6 passos. Aí, é muito louco isso, né? Eu estava ao lado de um colega que diz assim: por que que ele não fez em 7 passos? 7 é o número da perfeição, não é? Então, nós pensamos diferente. Isso não é ruim. Só que para a gente alcançar o mesmo lugar, nós teremos que trafegar na diversidade. Já Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles nunca trafegam na diversidade. Eles sempre pensam na mesma direção, da mesma forma, têm o mesmo propósito, o mesmo sentimento. Pede para explicar isso. Eu não explico, eu só estou dizendo que é assim. Por isso é Deus. Deus não é completamente compreendido por nós e nunca será. Mas ele deixa a gente entender o necessário para viver feliz com ele e para ser salvo por ele. O que eu quero dizer com esse texto, um pouquinho de teologia, alós é outro da mesma essência. O Espírito Santo agora é o representante de Cristo na terra, outro igual a Cristo, nem mais e nem menos. Cristo foi o representante de Deus na terra, igual, nem mais e nem menos. Deus é o gestor do universo, igual a Cristo, igual ao Espírito, nem mais e nem menos. O que muda são as funções. E aí essas funções foram dadas para que eu e você, seres humanos, incapazes, débeis, lentos, prejudicados pela natureza pecaminosa, pudéssemos entender como esse ser trino, uníssono, iria trabalhar para nos salvar. Por isso, ele aparece em sua imanência como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua transcendência, nós não sabemos como isso funciona. E não saberemos nunca. Glória a Deus por isso, porque Deus é Deus, né?
Entendendo estas coisas, e isso aqui é apenas para levantar sua curiosidade, porque há muito mais a conhecer sobre isso, nós queremos introduzir a parte prática. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Preste bem atenção. Eu enumerei algumas quando os discípulos receberam o Pentecostes, e isto aqui está nos livros do Espírito e Profecia, especialmente no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, isso aqui nada é meu. Isso aqui tudo é trazido do Espírito de Profecia. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, e vale lembrar que ele foi derramado porque houve um pedido intenso para que ele viesse. Primeira coisa aí, ó, as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado, ou seja, quando o Espírito Santo vem, o poder da pregação do Evangelho vem junto. À medida que os discípulos proclamam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. Ou seja, esta pregação cheia do Espírito Santo convertia muitas pessoas. Terceiro, a igreja viu conversos vindo de todas as direções. Olha que bênção que acontece depois do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. 4, extraviados converteram-se de novo. Ou seja, pessoas que um dia haviam crido em Deus, perderam a fé, voltaram a ter. Pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola de grande preço. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do evangelho tornaram-se os campeões. A ambição dos crentes agora é revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Eita, glória a Deus! 8. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. 9. Só o interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. 10. Emulação é o sentimento de que o outro é valioso demais. É isso. Essencialmente é isso que significa essa palavra. O Senhor falava por seu intermédio, e à medida que iam de lugar a lugar, o evangelho era pregado aos pobres e manifestavam-se milagres da graça divina. Diz aí, eita, glória a Deus, onde você está, irmão. São as manifestações do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Quando nós espelhamos a realidade de Atos 2 com a realidade da nossa igreja hoje, qual é o sentimento que você tem? Me parece não encaixar essas peças. Me parece não encaixar essas peças. Esse sentimento de emulação que tomou conta do coração deles, citando apenas algumas, que é a ideia de que o meu irmão vale tanto, mas ele vale tanto que eu tenho muito cuidado em tratar do meu irmão. Essas coisas me parecem não estar tão presentes na realidade da igreja hoje. Eu vou citar apenas duas. E aqui, nessa mesma lista, diz que dia a dia as pessoas iam sendo batizadas e novos conversos eram apresentados diariamente ao Evangelho. E aqui vai uma opinião minha. O tanque do batismo nunca deveria estar vazio. Ele deveria ter água tratada. Se nós cumpríssemos o real propósito da igreja, o lugar mais frequentado da igreja seria o tanque batismal. Curiosamente, é o menos frequentado. Por quê? Porque falta a experiência de Atos 2 para a igreja de hoje. Simples, complexo ao mesmo tempo. Falta a experiência de Atos para a igreja de hoje. Vamos continuar? Porque há muito mais para absorver hoje em nosso conteúdo. Vamos caminhar. Pentecostes nos dias atuais. Olha o que diz aí, ó. A promessa do Espírito Santo, tudo aqui não é meu, viu, irmãos? É espírito de profecia. Eu amo a Bíblia, amo a palavra de Deus, mas amo o espírito de profecia. Ele é um ganho da igreja que não pode ser deixado de lado. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim.
desde o dia do Pentecostes até o presente. O Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Lembra que eu disse que o Espírito está na igreja, mas ele precisa estar em você? E como é que ele está em você mesmo? Quando você pede diariamente o Espírito e se rende ao controle do Espírito Santo. Caso contrário, você não terá, irmão. É a recomendação bíblica pós-Pentecostes. Essa promessa é para nós hoje. Você sabe qual é o problema para muitos hoje? É que alguns acreditam que a promessa do Espírito Santo é para amanhã, é para um dia futuro. Não, é para hoje. Enquanto pensarmos que é para o futuro, nunca o teremos hoje. A igreja tem que crer, ansiar, desejar, pedir, clamar para hoje. Enquanto nós trabalharmos em nossa maquinaria, em nossos esforços pessoais, achando que o negócio vai acontecer só lá no futuro, não teremos. Temos que mudar a maneira como pensamos. Deixe-me dizer uma coisa, amados. Quando a Bíblia diz assim, ó, em vindo a plenitude dos tempos, essa plenitude do tempo, ela está relacionada ao nascimento de Jesus de Maria. Não tem mais plenitude do tempo com relação à vinda de Jesus, agora nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Isto pode acontecer a qualquer momento. Li aqui recentemente Ellen White dizer que se o povo de 1844 continuasse pregando com poder a mensagem do terceiro anjo, ungidos pelo Espírito Santo, Cristo teria voltado em seu tempo. Jesus não volta porque a gente está esperando que isso aconteça lá na frente. Na hora que a igreja despertar para que pode ser hoje, pelo poder do Espírito, o mesmo que tomou a igreja em Atos, ele volta. Está escrito assim. Não é para amanhã, para hoje. Porque temos, porque não temos o Espírito Santo, se a promessa não é limitada a algum tempo específico? Por isso, porque achamos que é para o futuro. Não é sempre para o futuro, é sempre para o futuro. Dentre outras coisas, tá bom? Dentre outras coisas. Olha o que diz aí, ó. Tudo isso está no livro, essa citação da Revista Herald de 13 de janeiro de 1903. O Senhor espera realizar hoje uma obra semelhante à que ele realizou por intermédio de seus mensageiros delegados após o dia de Pentecostes. Você viu viu aquela lista que eu li aqui? O Senhor espera fazer uma obra semelhante. Sabe por que ela diz semelhante aqui? Porque a obra feita pelo Espírito Santo agora vai ser maior do que foi feita em Atos. Neste tempo em que o fim de todas as coisas está próximo, não deve o zelo da igreja superar até mesmo o da igreja primitiva? Zelo pela glória de Deus, eis o que movia os discípulos a dar testemunho da verdade com grande poder. Não deve esse zelo inflamar-nos o coração com o desejo de contar a história do amor que redime, de Cristo e este crucificado? Lindo isso aqui, irmãos, porque a mensagem distintiva da igreja sempre foi a mesma mensagem. A mensagem para este tempo sempre foi a mesma mensagem em todo o tempo. Não deve esse zelo inflamar-nos o coração com o desejo de contar a história. Qual é a nossa mensagem distintiva? Contar a história do amor que redime, de Cristo, e este crucificado foi o tema da Igreja Apostólica e deve ser o nosso tema também. Não deve o poder de Deus ser ainda mais poderosamente revelado hoje do que no tempo dos apóstolos? O que Ellen White está querendo dizer aqui, irmãos? Se aquela lista de 10, 12 itens que eu coloquei aqui, ela vai para 24, vai para 36, porque ela diz,
é possível que seja muito maior do que foi em Atos capítulo 2. A gente só precisa crer nisso. A gente só precisa crer nisso e clamar por isso, amado. Nós precisamos urgentemente despertar para isso. Vamos falar um pouco da função do Espírito. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atender à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer os reclamos divinos. Amados, preste atenção no que eu disse no começo. O Espírito Santo está na igreja, mas pode não estar em você, porque ele estará convosco e estará em vós. O primeiro trabalho do Espírito Santo, amado, preste atenção, é esse aqui, é convencer do pecado, da justiça e do juízo, influenciar, lhe convencer. Ele está fazendo isso, eu vou voltar aqui para olhar no seu olho. Ele está fazendo isso em todos os membros da igreja, mesmo que o membro da igreja não peça, o Espírito Santo está usando tudo para convencer, sem tirar do homem a sua livre capacidade de escolha e sem romper esses limites da liberdade. É nesse sentido que ele está convosco. Ou seja, todos os membros da igreja têm o Espírito Santo tentando convencê-lo do pecado. Todos têm. Mas isso não significa que você está sendo transformado por ele. Porque ele pode trabalhar para te convencer e não convencê-lo. E a transformação não vem. Ele só trabalha para transformar quando você aceita Jesus Cristo e começa a clamar pela unção do Espírito diariamente. Aí ele vem para dentro e enche você. Esse enchimento aqui não é para você controlar o Espírito. Esse enchimento é para o Espírito controlar você. Esse enchimento não é para você dizer o que você quer que o Espírito Santo faça. Esse enchimento é para que o Espírito diga o que ele quer que você faça. Isso só acontece quando você pede, e pede, e pede, até que ele assuma o controle. Enchei-vos do Espírito. Andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Assim que funciona. Trabalhando para convencer do pecado em todo mundo, indistintamente na igreja. Estarei convosco todos os dias, tentando convencer você do pecado. Mas em vós, para transformar sua vida, só se você pedir. Porque ele só pode transformar a vida de quem pede. E olha que lindo, né? Quando você pede, foi ele que convenceu você a pedir. É lindo demais isso, irmãos. É lindo demais isso. Acorda, menina, que quando dá 5 horas tem gente pescando por aí. Viu, mano? Acorda aí, porque nós vamos estudar mais hoje. Tendo compreendido isso, sobre como ele trabalha de fora para dentro e de dentro para fora, vamos continuar aprendendo esta manhã. Segredo da vitória. Filipenses 2, verso 13. Estou falando, né? Então o texto bíblico vem comprovar isso. Porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que Deus é esse? É o Espírito Santo. Lembra que eu falei que eles são iguais? Sim, mas têm funções diferentes? Esta função aqui de Filipenses é do Espírito Santo. Lembra de Apocalipse?
Eis que estou à porta e bato. Quem é que está batendo? É o Espírito Santo. Compreender isso é fundamental. Eles são iguais, funções diferentes. Este texto elucida o que eu disse lá no início da mensagem desta manhã, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como o efetuar. Graça, graça, dois níveis da graça. Uma graça que faz você desejar Jesus e uma graça que coopera para você continuar com Jesus. A graça que opera para você aceitar e a graça que coopera para você continuar aceitando. É a mesma coisa que diz: o Espírito Santo estará convosco, graça que opera, e o Espírito Santo estará em vós, graça que coopera. É o mesmo texto, irmãos. Estás falando da mesma coisa. Esta graça que opera, opera em todos para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas a graça que coopera é só quem tem o Espírito dentro, através de um pedido muito, muito intenso. Tendo compreendido isso, estamos linkando os textos para a compreensão da operação na vinda do Espírito. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem, a dispensação do Espírito. Pedi-lhe a bênção, o Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Irmãos, por que esse texto aqui e de Testemunho para Ministros, página 511, está escrito aqui: a dispensação, período em que vivemos, deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo, ou período, ou tempo do Espírito. E aí ela diz: pedi-lhe a bênção. O Senhor espera que lhe o peçamos. E ela diz: ainda não pedimos como deveríamos. Amado, esse Espírito trabalhando em vós vem primariamente de um pedido. Quem pede, tem. Quem não pede, não tem. Qual a diferença entre as virgens imprudentes e as virgens prudentes? As prudentes entenderam que depois que elas saíram do tanque, elas deveriam continuar pedindo e pedindo e pedindo o Espírito. Aí você diz assim, pastor, mas então é só pedir? Não, não é só pedir. Sabe por que tem muita gente que pede, pede, pede e não recebe? Porque na hora que pede, o Espírito Santo direciona você para onde ele quer e você diz: não, não, aí não, Espírito Santo, aí não. Se eu quer que eu perdoe aquela pessoa lá, eu quero mesmo que você. Não, aquela pessoa lá eu não perdoo. Amigo, se você pedir o Espírito Santo e negar a direção que ele quer dar para a sua vida, você vai morrer pedindo e não vai ter. Enquanto você pede, você tem que rogar ao Espírito Santo que lhe dê flexibilidade, capacidade de obedecer aos reclamos que ele mesmo vai estabelecer. Entrega, irmãos, entrega total deve ser a postura de quem pede pelo Espírito Santo todo dia, para que de fato isso se consuma. Pastor, eu peço, 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 e nada acontece, claro, você pede quer continuar no controle. Nada acontece quando você continua no controle, irmão. Pode pedir. Agora, pediu, e está atento para a voz no seu ouvido. Está pedindo, está atento para o texto bíblico, a autoridade da palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia para conhecê-la, eu leio a Bíblia para ser transformado por ela. Percebe, não? Tudo está muito entrelaçado na mensagem de hoje. Vamos prosseguir. É mais do que um sermão. Lembra que eu falei para vocês que há alguns anos eu mudei, transicionei as minhas abordagens para o ensino. Quando eu termino uma mensagem, eu tenho o desejo que você diga bem assim: entendi. Tendo entendido essa parte de pedir, aí está escrito assim, ó: o Espírito Santo trabalha aqueles que desejam ser trabalhados. Molda. Os. Os que desejam ser moldados.
viu? Um é o trabalho de convencer e outro é o trabalho de moldar. Para convencer, ele trabalha de fora para dentro. Para moldar, de dentro para fora, com a permissão, com o desejo que ele mesmo implanta no coração do adorador. O Espírito Santo, olha aí que coisa linda, tomará as coisas de Deus e as gravará no seu coração. É ele quem grava e implanta a pessoa de Cristo em sua mente. Havendo operado a convicção do pecado, convenceu do pecado e apresentado perante a mente a norma da justiça do Espírito Santo, afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o espírito, o desejo do homem com a vontade, o desejo de santidade. E aí se torna um estilo de vida, como você está vendo aí. Percebe como é que a coisa acontece? Ele convence você e quando você aceita Jesus Cristo, ele vai, pela pessoa de Jesus, pelo exemplo de Jesus, pelo modelo que é Jesus, afastar você das afeições dessa terra e tornar você santo, santo, semelhante a Cristo. Semelhante só, nunca igual, semelhante, semelhante. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. Amigo, compreenda a importância disso aqui. Se não fosse o amor do Pai enviar seu Filho para morrer por nós, eu estou falando de funções, de como ele se apresentou em sua imanência para nos salvar, tá bom? Estou falando de funções. Quando o Pai envia o Filho, se o Pai não tivesse enviado o Filho, não haveria salvação, irmãos. Por sua vez, se o Filho tivesse dito assim, eu não quero ir, não teria acontecido nossa salvação, irmãos. O Filho veio, morre, ressuscita, vai aos céus, é entronizado e hoje está no juízo investigativo no santuário celestial. Por sua vez, se Jesus não envia o Espírito Santo, não tem salvação, irmãos. O que quero dizer para você é que, mesmo que Jesus houvesse morrido na cruz e ele não tivesse enviado o Espírito, nenhum de nós seríamos salvos, muito embora o sacrifício de Cristo seja pleno. Ué, pastor, por que não? Porque no processo de regeneração, o único ser capaz de fazer com que você acreditasse na história de Jesus como Salvador é o Espírito Santo enviado por ele. E no Antigo Testamento, ele não tinha sido enviado. De outra maneira, esse mesmo Espírito atuou junto com o Pai e com o Filho, e aqueles foram convencidos dentro da fase que viveram. Ninguém foi prejudicado, porque estes foram salvos porque estavam esperando a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Hoje nós somos salvos porque ele veio. Mesma coisa. Ninguém está prejudicado. Deus preservou a salvação de todos. Mas hoje, no plano já consumado em suas fases, a gente entende que se o Espírito de Deus não viesse, a obra de Cristo na cruz seria ineficaz. Eu vou ler de novo o texto para você achar que esse raciocínio é meu, e ele não é. Ele é inspirado. O Espírito Santo é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. Compreendido isso, vamos para o próximo passo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e está escrito em Tito, capítulo 3, verso 5. Rogério citou esse texto na última mensagem que ele pregou aqui. E quando ele falou Tito, eu falei, oh, glória a Deus, que sotaque lindo é esse.
Irmãos, aqui tem uma compreensão que eu quero que você entenda. Pega a ideia, pega a ideia. O que é regenerar? Regenerar é fazer novo, certo ou não? Regenerar é pegar uma coisa que estava estragada e fazer nova. A vida cristã não está fundamentada em fazer ou não fazer coisas. Fazer o que é certo porque é certo, não fazer o que é errado porque é errado. Irmão, isso é minimizar demais da conta a obra de redenção. A vida cristã está fundamentada em fazer novo, novo, todo dia. E por que tem que ser novo todo dia? Amigo, todo dia a gente se desgasta na luta contra nós e contra as artimanhas do inferno, na pessoa de Satanás. Então, todos os dias a gente chega estragado, ou não? Você não luta, não, todo dia para ser fiel? Eu luto todo dia para ser fiel. Uma natureza desgraçada. Desgraçada aqui não é palavrão, viu, irmãos? Desgraçada é uma natureza ausente da graça de Deus. Ela me empurra para desobedecer a Deus. E eu tenho uma dependência do Espírito Santo violenta que permanecer ao lado de Cristo. Isso dá uma guerra, irmão. E nesta guerra, Satanás vai ferindo a gente. E a gente chega no final do dia exausto. Aí você vai para a comunhão diária e diz assim: Senhor, a luta de ontem foi bruta. Meu Deus. Olha aqui, ó, sangrou desse lado, sangrou aqui, a perna quebrou. Me faz um favor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ter poder para lutar hoje de novo. Aí o Espírito Santo vem. Aonde tinha sangue desaparece, onde tem ferimento desaparece, onde tinha fratura é refeito. E Deus faz você novinho todo dia para vencer de novo. E a gente quer concentrar a religião em fazer certo porque é certo, errado porque é errado. Vai morrer tentando isso, irmão. Religião, religado com Deus, significa ser renovado todo dia pelo poder do Espírito. Eu vou ilustrar isso aqui. Eu vou ilustrar. Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha só. Lembra do Popeye, do Brutus e da Olivia? Lembra, não? Os mais velhos vão lembrar aqui. O Popeye tinha uma namoradinha chamada Olivia. E o Brutus era afim da Olivia. Então eles brigavam porque o Brutus queria tomar a Olivia do Popeye. Para quem lembra, o Popeye era um truculento, grande, forte. O Popeye não, o Brutus. O Brutus era grande, truculento, forte. O Popeye era pequeno, era franzino, tinha os braços fortes, mas era franzininho. E eu pergunto para você, quem era mais forte? O Popeye ou o Brutus? Quem era mais forte, irmãos? O Popeye ou o Brutus? Pensa direito. Quem era mais forte, o Popeye ou o Brutus? Irmão, escute aqui, ó. Escute aqui, nesta obra de regeneração. Mais forte é quem vence, não é quem bate mais. Mais forte é quem vence, não é quem bate mais. Se eu perguntar assim, ó, quem é que batia mais? O Brutus. Mas quem sempre vencia? O Popeye. E por que que o Popeye vencia? Porque ele comia espinafre. Espinafre era a planta que dava poder para o Popeye pegar o Bruto que batia e detonar o Brutus. Mais forte, irmão. Não é quem bate mais. Mais forte é quem vence. Analisando. Analisando. Quem é mais forte? Nós ou Satanás? Fala, irmão. Repete aí. Quem é mais forte? Nós ou Satanás? Nós somos mais fortes. Ele bate mais. Mas bate. Esse cara sabe bater. Mas nós somos mais fortes. Quando? Quando temos o lavar regenerador do Espírito Santo.
Satanás pode bater, 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 mas ele não pode vencer. Essa é a questão. Essa é a questão da busca do Espírito Santo, do lavar regenerador do Espírito Santo. Vamos para a parte final da nossa mensagem que diz assim, ó: o Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus, foi obra do Espírito. Quando você entra e aceita ser transformado por Ele, continua sendo obra do Espírito. Contemplemos o Filho de Deus curvado em adoração. Espera aí que tem uma tarjazinha minha. Contemplemos o Filho de Deus curvado em adoração a seu Pai, conquanto fosse Filho de Deus, robustecia sua fé por meio da prece, e mediante a comunhão com o céu trazia a si mesma força para resistir ao mal e ministrar as necessidades dos homens. Cristo era mais forte que Satanás através de sua dependência diária da oração, da comunhão. E Ellen White diz claramente: Cristo recebia novo batismo do Espírito Santo todo dia. Por isso, Satanás batia nele, mas não conseguiu vencê-lo, porque ele era dotado do Espírito Santo. Ele entrou numa sinagoga e disse: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Esse era o segredo da vitória de Cristo. Ah, mas ele não era Deus? Nunca usou o poder divino para vencer. Cristo venceu da mesma forma que nós podemos vencer. Muito embora nós vencemos porque ele venceu, podemos vencer pelo mesmo processo. Cristo era dependente do Espírito e o recebia todos os dias para poder começar de novo a batalha. Ele é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara na terra. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença do seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem os seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Devemos orar pela descida do Espírito Santo com tanto fervor quanto os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se dele necessitaram naquele tempo, muito mais necessitamos nós agora. Atos 2 aconteceu porque os discípulos oraram. E a gente fica esperando que é porque é um negócio lá no futuro. Não é não, irmãos. Não é. É uma questão de crença. Se nós começarmos a acreditar de verdade que o que a gente precisa é do mesmo poder que executou Atos 2 para a gente acabar com a janela 1040, para a gente evangelizar o bairro onde a gente mora, se a gente de fato começar a acreditar nisso e deixar nossas distrações, nossas vaidades, os orgulhos que estão impregnados na estrutura, se a gente abandonar isso e repetir Atos 2, porque precisamos, Jesus volta em nossa geração. O que nós precisamos é uma repetição da vinda do Espírito como resultado de um clamor, para que ele cumpra o seu propósito na igreja. Eu quero terminar a mensagem de hoje pensando com você em algumas coisas importantes. E eu quero terminar pensando no que eu disse no começo. O Espírito Santo está na igreja, mas ele está em você?
Será que você e eu estamos chegando hoje à conclusão de que a nossa falta de vitória contra as tentações, a nossa falta de vontade de ler a Bíblia, a nossa falta de vontade de pregar o Evangelho, a falta de desejo de salvar almas? Eu fico olhando para a minha igreja e eu prego para os meus irmãos, e na maioria deles eu vejo a falta de desejo de salvar almas. Será que as picuinhas, as diferenças na igreja, será que as brigas internas, as comissões ácidas, os relacionamentos rompidos, será que isso tudo não é falta do Pentecostes? Será que é porque não clamamos como eles clamaram? Que tal a gente começar, de fato, um movimento de clamor pelo Espírito Santo, para que ele venha e execute a sua maravilhosa obra de regeneração? Você viu a lista que eu li? É linda a lista, né? Fala a verdade. Linda a lista que eu li. Chega, enche os olhos, não enche? Para você não esquecer, as boas novas do Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas terras do mundo. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem, corações se entregavam, conversos vinham de todas as direções. Para você não esquecer o que eu li, tá bom? Extraviados converteram-se de novo, pecadores uniram-se à pérola de grande preço. Ferrenhos inimigos se converteram. A ambição pela semelhança de Cristo estava agora na cabeça de todos eles. Cada cristão via em seu amor a revelação do amor divino. Só um interesse prevalecia, eles queriam pregar o evangelho. O evangelho era pregado em todos os lugares. Por que não temos isso hoje? Porque não temos o Espírito como eles tinham. Se clamarmos como eles clamaram, o Espírito virá como veio sobre eles. É só uma questão de crença. Nós temos que acreditar nisso. Quando nós acreditarmos de fato e vivemos como quem acredita, ele virá. Ele virá. Agora, todo dia, irmãos, todo dia, eh, essa imagem será liberada e você já poderá colocar no seu status, você vai colocar na sua rede social, você vai colocar em tudo que é canto essa imagem aqui, irmãos, ó. Vigília, Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana, sala 57, Juntos em Movimento, 20 horas do dia 13/12, através do canal da Sala 57, também será transmitido pelo canal da Divisão Sul-Americana. Estarão presentes nessa vigília pastor Cândido Gomes, pastor Carlos Campitelli, pastor Herbert Kleber e o pastor Diego Barros. São departamentais de uniões com o departamental da Divisão Sul-Americana. Eles serão os pregadores da vigília, enquanto eu, pastor Wagner, gestor da sala, farei a apresentação da vigília e, ao mesmo tempo em que eles estarão pregando, eu vou estar amarrando esta vigília, falando exatamente sobre a necessidade da busca que os jovens têm que ter para não saírem da igreja, para não abandonarem a fé. Entende, não? E aqueles que estão ausentes fora, nós vamos orar para que eles voltem. E você, irmão, eu não sou jovem, não vou para essa vigília. Não, você vem para a vigília para a gente orar por eles. Nós, mais maduros, devemos orar por eles. E aí nós queremos fazer um grande movimento nesse dia aqui, irmãos, mas um movimento gigantesco. Queremos fazer a maior vigília jovem já realizada na internet para a glória de Deus. Você crê? Diz amém.
Você crê que é possível fazer isso? Então diz amém aí. Eu creio, pastor. Então vamos trabalhar para isso. O que que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar essas imagens, vai pegar o vídeo que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Vai pegar esse vídeo aqui e vai colocar, vai conversar com o seu pastor, tá? Você agora pode conversar com o seu pastor, porque é o pastor Campitelli que está convidando. Então você vai dizer, pastor Campitelli vai fazer uma vigília com a sala 57 para todos os jovens do Brasil. Aqui o vídeo dele convidando, na live que ele fez com jovens, a imagem é essa. Nos ajuda aí, pastor, a divulgar isso. Você da sala vai pedir para o seu pastor. Aí, grupos, eu já conversei com o meu departamental jovem aqui, estou mandando para ele essas imagens hoje, para ele já colocar em todos os grupos da placa, convidando o pessoal para essa vigília. Então, o convite tem que ser gigantesco, porque a obra que a gente tem que fazer, irmãos, é gigante. Então, você precisa nos ajudar fazendo essa divulgação. O vídeo da vigília é esse aqui, amado, ó. A gente cortou um pedacinho do pastor chamando para a vigília. Ó que legal. Y gente querida, tenemos ahí una sorpresa muy especial con un grupo muy especial. Gente querida, sí, que ha unos años viene orando mucho y intercediendo por el derramamiento del Espíritu Santo. Hizo aquí no Brasil de maneira especial, que é a Sala 57. Sala 57. Eu vi vários comentando aqui, vários que já fazem parte, e muitos jovens também estão fazendo parte. Então, nós queremos celebrar, terminar este ano em oração e numa vigília muito especial que teremos dia 13 de dezembro. Sim, é uma sexta-feira, sim, dia 13 de dezembro, às 20 horas, teremos uma vigília. Gente, vai ser muito especial com o pessoal da Sala 57 e juntos em movimento. Inclusive o slogan dele é Estamos em Movimento. Sim? Então, juntos vamos buscar o que? O derramamento do Espírito. Vamos pedir por nossos jovens, vamos convidar jovens que estão afastados da igreja, vamos ter testemunho, vamos ter batismo, vamos ter pregação sobre missão, relacionamento, nutrição e templo. Serão mais de 3 horas de comunhão, de relacionamento com Jesus, impressionante. Então, fica aqui o nosso convite. Fica ligado nas redes sociais que nós vamos começar a fazer a publicidade para a dia 13 de dezembro, uma sexta-feira à noite. Vai ser muito, mas muito especial. Obrigado aí, pastor Wagner, e todos os envolvidos da Sala 57 por este momento da Vigília Mara MRNT, terminando este ano tão especial e já visualizando a importância do Espírito Santo na vida de nossos jovens, de nossas comunidades, de nossas igrejas e fazendo a diferença para que assim esse discipulado, essa missão, esse relacionamento, essa nutrição e esse templo possa ser desenvolvido essas áreas. Sem a costura do Espírito Santo, sem a influência do mesmo, a gente não poderá ter sucesso para que nossos jovens possam se aprofundar no estudo da Bíblia e assim também levar essa mensagem de que Jesus está voltando para nos buscar. Agora chegou a hora da gente testemunhar, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Ginevaldo. É um nome diferente, né? Ginevaldo. Bom dia, meu filho. Bom dia, tua alegria, é o baiano legítimo. Baiano legítimo. Tudo bem, Ginevaldo? Maravilha, tudo ótimo, pastor. O óbvio, o nervosismo ele é perdurável, mas depois ele dá uma tranquilizada. Amigo, é assim, esse gelinho é protetivo, viu? Urra! Acertou. Faz bem esse gelinho, mantém a gente no lugar adequado. Daqui a pouco isto vai ficando tranquilo. É, Ginevaldo, você é casado, quantos filhos? Fala um pouquinho sobre a sua família para gente. Sim, eu
Por sinal, agora no dia 1º de dezembro, no civil, e 11 na igreja, eu faço 30 anos de casado. A minha esposa, a Adriana, na realidade, eu tive um ano. Meu nome é Ginevaldo Merencio, óbvio, né? A minha, nós namoramos um ano noivado, e vamos fazer 30 de casados. Na realidade, são 32 anos. Minha esposa é Adriana Porto Merencio. Eu tenho 3 filhos, a Débora, de 28 anos, o Jonathan Porto, 26, e o adolescente Miqueias, de 15 anos. Os dois estão na FAD Minas, o Jonathan e o Miqueias, e a Débora em São Paulo. Muito bem, conhecendo um pouquinho da história desse baiano, irmão na fé, está se preparando para a volta de Jesus, como todos nós, Amém. viu? Ginevaldo faz parte da turma que luta todo dia para ser regenerado. Está na sala Leone. já há um bom tempo, daqui a pouco eu vou dizer quanto tempo o Ginevaldo tem na sala, mas é baiano, viveu em Itabuna até os 21 anos de idade, e ele vai se lembrar que ele jogava bola descalço. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Com 7 anos de idade, Ginevaldo ia para a rinha de galo, que, diga-se de passagem, não é autorizada. Rinha de Não. galo é crime. Mas tem gente que faz isso, né? E como o Ginevaldo não participava das rinhas de galo, mas tinha muita gente lá, ele ia para essas rinhas vender pipoca para Com ganhar o 7 anos. sustento dele. Aos 5 anos de idade, ele saía com um cesto de pão na cabeça, na Aos barriga, 11. para vender pão. Aos 11 anos, ele comprou os uniformes de alguns irmãos para estudarem. E desde cedo foi muito incentivado pela mãe a serem religiosos. Rapaz, que menino trabalhador, hein? É, foram os ensinamentos dos meus pais. E era o ensinamento da Bíblia. Você sabe, Ginevaldo, que eu concordo com você, rapaz. Hoje em dia tem essa lei que protege, né, as crianças do trabalho prematuro. E eu concordo com isso. Na ideia de preservar as nossas crianças. Nossas crianças têm que estudar, têm que aprender a estruturar a vida para poder vencer na vida. Sem estudar é muito difícil. Então, Sim, eu gosto da ideia de proteger nossas crianças sobre o trabalho escravo, né? A ideia de tirar a escola das crianças porque elas têm que trabalhar. Não gosto disso. Por outro lado, quando eu olho para você, Nevaldo, é, é necessário colocar as crianças para trabalhar, sim. Ellen White diz que desde muito cedo deveríamos colocar nossas crianças a desenvolver tarefas no lar, para elas aprenderem a ter responsabilidade. E vamos considerar o seguinte, né? Nós estamos formando hoje uma geração de imaturos, de sem meninos que dúvida. não gostam de trabalhar, viciados em internet, sem senso crítico, sendo afetados por todo tipo de coisa. Esse, esse é, esse é o formato de uma boa parte da nossa juventude hoje. Como as coisas mudaram, né? Como as coisas mudaram. Só salientando, pastor, os meus pais não me obrigavam a trabalhar. A gente era até algo prazeroso, né? Porque eu tive uma infância maravilhosa, né? Até hoje eu sou esportista, meu pai era esportista, e a minha mãe era uma mulher muito sisuda, muito disciplinada. Tínhamos hora para dormir, tínhamos horas para as refeições certas. Então, uma baiana estudou pouco, mas uma mulher sofredora, mas muito feliz, muito animada. Então, no meu lado, não era tempo para desânimo. Era levantar e dizer assim, ó, o desânimo e passa bem longe. Então, a gente ia porque, garoto, eu já tinha esta índole de alaranjar fundos, né? Laranjear o sustento. Então, isso me ajudaria para comprar um tênis, para estimular os meus irmãos a não irem para as escolas com os mesmos uniformes. Então, eu saía, mas era prazeroso. E sem falar que, mesmo aos 12, 13 anos de idade,
Eu era viciado em sinuca. Já deixei muito pai de família sem nem um centavo no bolso. E no outro dia eu ia jogar de novo e eles me tomavam tudo. Então, eu tinha uma certa maturidade, eu sabia o que estava fazendo. Aí nós vamos ver mais à frente aí. Mas trabalhar era uma alegria, mas meu pai trabalhava demais. Imagine, já já você vai dizer quantos filhos aí, meu pai. Meu amigo, seu pai era um desportista e eu vou falar para você, homem de saúde, menino. E vamos Total, lá, total. a sua mãe, Gineval, tinha que ser sisuda mesmo. Ela tinha que ter Seria. cara de brava, porque senão, o Luiz Bispo, Oh, essa mulher não ia nem respirar na vida, irmã Eunice. Sabe quantos filhos essa mulher teve? 17. perfeitamente. Ginevaldo foi o 15º menino. Olha, pois não posso reclamar, né? Por ser tanto filho, senão não nasceria, né? É. Se a sua mãe não tivesse 15 filhos, tu não tinha nascido, né, Não tinha Varão? nascido. Aí depois vieram os gêmeos, né? Para completar o Vamos, 17. 17 anos grávida. Foram 15, porque foram duas barrigas de gêmeos. Há 15 anos. Duas barrigas de gêmeos. Meu Deus. A mulherada de hoje não aguenta isso não, Ginevaldo. A mulherada de hoje não aguenta e nem quer isso. É, Não é? é por, Porque hoje em porque dia... ela não tinha depressão, né? Porque a mulher que menstrua menos, diz os ginecologistas, elas têm menos depressão, né? Porque menos filho, É mais. nada. É Isso é nada. Sua real. mãe não tinha depressão porque ela não tinha tempo para ter Não tinha depressão. tempo para ter, e não tem um ciclo, não Meu tem um irmão, ciclo contínuo e não tinha tempo. não tinha tempo. Pai, nascia um, já tinha outro. Nascia um, já tinha outro. É E aí, benção. o Valdo vem. Por isso ele diz assim, ó, jogava bola muitas vezes descalço. Por quê? Sim, Claro, por mais que o pai dele trabalhasse, não tinha condições de dar uma vida legal para todo mundo, né? Para todo mundo. Agora, uma coisa me chama muita atenção, Genivaldo, que você, além de trabalhador, você escolheu ter uma vida simples. Isso me agrada muito, a ideia de ter uma vida simples. E outra coisa na sua história que me chama muita atenção, irmão: dificuldade, família grande, problemas, irmãos, pobre, a pobreza não é justificativa para você se tornar um mau elemento. sem dúvida. Para você não estudar, para você não trabalhar, para você não buscar vencer na vida. Pra você ter ideia? Ginevaldo tem 3 filhos. Como é que é a formação dos seus filhos hoje, Ginevaldo? Ó, pastor, só adiantando aqui, os meus abraços aí está a Cidinha do Canadá, ela estaria aí hoje. A minha distinta e amada esposa, beijão para você. Minha esposa está no Paraná, né? E meus filhos, como falou o senhor, ele hoje é formado em administração de Onta Porto, na FAD Minas, e contratado pela União de Minas, trabalha lá, administrando os bens de irmãos fiéis que devolvem, né? E o meu de 15 anos, eu pago para ele estudar lá, no ensino médio, né? E ele mora no internato. Temos uma bolsa auxiliar dos amados irmãos aí do Paraná, o pastor Serginho, sua família, da cidade de Marialva. E a minha filha mora em São Paulo, tem os seus 3 filhinhos. Ela está indo para o terceiro ano de Direito. Eu costumo dizer que no meu lar, o mais burrinho sou eu. Aí a minha esposa respondeu outro dia: é o burrinho que pagou as contas de todo mundo a vida inteira? Que burrinho é esse? Na realidade, Deus deu-me a oportunidade de ser um empreendedor, em especial de livros, né? Porque eu amo ver páginas nas mãos das pessoas. Então é isto aí. Eu nem falei aí, mas eu prestei vestibular 4 vezes para teologia, no Amazonas, IAN, no NASP. Quando eu passaria para o NASP, eu prestei para o Amazonas, então foi o número a mais. Ou eu seria, na realidade, sempre meu pensamento foi, ou eu seria pastor, ou eu seria médico. E eu me formei, eu sou auxiliar de enfermagem, né? Mas o que eu mais gosto de fazer, real, falo com muito amor para todos que estejam me ouvindo no Zoom, no YouTube ou ouvirão. A minha maior satisfação eu iniciei em 8 de janeiro de 1991. 19 anos de idade, saí de Itabuna para Patos de Freitas e de porta em porta, oferecendo as probantes mensagens transformadoras da página impressa. Quando eu estou na rua, eu não me conheço. Eu vejo que é obra do Espírito Santo mesmo, porque a rua me traz muita paz.
né? É tanto, eu já estou, no dia 8 de janeiro de 2025, completa 34 anos, eu estou na rua vendendo livros. Óbvio, nesse período eu vendi outras coisas, claro, como vendo até hoje, mas eu aprendi a cedo, né? Acho que não sei se eu falei para o senhor, com 13 anos de idade eu fui morar fora. Deixa eu ia perguntar. Com 13 anos de idade, eu havia aprontado, né? Eu fui morar fora por um motivo. Minha mãe Segura, não. segura bem aí, que eu quero dar a linha de tempo do seu testemunho. Certo. Por que que eu perguntei a formação dos filhos e tal? Você sabe que aqui na sala a gente busca os emblemas do espírito, e a formação para nós aqui, ela não é tão importante no sentido de da pessoa ser mais ou menos importante. Nós não nos preocupamos com isso. Mas, por que que eu perguntei? Porque veja, numa família de 17 irmãos, com todas as dificuldades que eles passaram, Somos Ginevaldo 12 vivos. 12 vivos. Ginevaldo poderia ter a ideia de que ele, ele não deveria crescer, não deveria investir em seus filhos. Ele tem formação pessoal, formou os filhos, porque você pode quebrar esse ciclo. Se a sua família foi uma família difícil, se você teve pais difíceis, que no caso não foi o do Ginevaldo, mas se você teve muitos tropeços, isso pode ser quebrado e você pode construir uma vida pessoal diferente do que foi a sua família, se teve muitas dificuldades, e os filhos também podem experimentar uma outra realidade. Ginevaldo é prova disso aqui. Muito trabalho, muita luta. Menino trabalhador. A BBI, que era um processo de evangelismo, chegou em agosto ou setembro, na cidade onde Tá bom, né? Ginevaldo estava em Itabuna, e começou a fazer o curso Como Deixar de Fumar, apresentar os temas da Palavra de Deus. Aquelas mensagens começaram a impressionar Ginevaldo com cerca de 14 para 15 anos de idade. Ele já começou a ler O Caminho a Cristo. Com 14 anos, ele tinha alguns gostos. Gostava de carnaval, gostava de festa de São João, e a esta altura, o obreiro bíblico já tinha começado a estudar a Bíblia com o Ginevaldo. Foi assim que ele se converteu. E aí chegou a hora de batizar, e ele disse: Não vou batizar, não, porque eu quero curtir o carnaval, ainda tem festa para eu ir para aí, para ali. Espera aí que eu não vou batizar agora, não. E como é que é o nome do obreiro que trabalhou contigo, Ginevaldo? Pastor, esse amado obreiro depois se tornou pastor, não sei se ele continua no ministério ainda, era o Davi. Davi, depois veio ser pastor também em São Paulo. Davi, obreiro, junto com outros obreiros lá, ele morava em Salvador e foi ser obreiro, né? Era o pastor Antônio Ribeiro na época, em 1986. Esse obreiro Davi era muito de Deus, de Deus. A mãe do pastor Davi era a mulher que mais revoltava em Salvador. Olha que E legal. ele me apelou. Ele falou assim para mim: Olha, você está vendo os seus amigos vão se batizar, sua mãe vai se batizar, seu irmão de 12 anos vai se batizar. E você? Eu falei: Não, não vou me batizar. Eu tenho minha opinião, compreendo essas verdades. Eu já tinha levado dezenas de pessoas para a BBI. Eu levava muita gente. Um dia eu cheguei a levar 19 pessoas. Cheguei a levar 19 pessoas convidadas para ir à BBI, Associação Brasileira de Bem-Estar Integral. Mas eu fui para o centro comercial de Itabuna vender. Eu estava vendendo picolé nessa época. E lá no centro comercial, eu, preocupado, né? Eu havia dançado Carnaval de 2000. Como eu fui com 3 anos, fui morar fora, morei 9 meses fora. O patrão ia para praia passear. Eu ficava na residência, lá em Itabuna, no bairro do Oscar Calmon, riquíssimo. Meia-noite eu ia para o Carnaval e voltava às 5 da manhã. Essa hora eu e o cachorro pastor alemão. Então, eu havia vendido todos os pães e fui para o sinuca, gastei o dinheiro do meu do pão, gastei o dinheiro do pão da padaria. Quando minha mãe soube, ela ia me pegar, eu pulei a janela, porque se ela me pega, era o banheiro e a surra, eu ia sofrer muito. Depois ela seria. Aí dali eu saí, quando eu pulei a janela, fui para o trabalho e voltei na próxima semana avisando que eu ficaria no trabalho em 9 meses. Então, nesse período todo, eu estou falando para o senhor aí, resumindo, lá no centro comercial, voltando lá, quando eu estava num sábado, vendendo sorvete, lá eu ouvi uma voz, eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Então, assim, filho, você já compreende a mensagem, sabe muito bem, vai se batizar 214 pessoas, e você 215. Eu tinha 14 anos, certo?
8 de novembro, 14 depois eu faria 15. E aí eu falei, Espírito Santo, por favor, hoje é o último sábado que eu vim no Picolé nessa feira. E ali, no próximo sábado, eu me batizei, 8 de novembro, agora passado, eu fiz 36 anos, e nunca mais voltei a... Aí eu falei para o obreiro Davi, se tornou pastor, falei, olha, pode preencher minha ficha e me batizar, porque eu estou decidido. É, Apesar de tudo isso, pastor, desses 215, permaneceram poucos, mas eu permaneço até hoje. Uma outra amiga minha, a da Bahia, hoje é nutricionista aqui Você de São sabe Paulo. o que eu acho importante, filho? Essa pesca de rede, pode ser que muitos saiam, mas através de você, muitos outros já vieram. Mais de 200, 300, mais. Porque quando a gente convida alguém e essa pessoa aceita Jesus, através dela virão outros e outros. Então você hoje já não sabe nem quantas pessoas estão na fé, influência sua. Sim, Então, isso é fabuloso, fabuloso. Agora, eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Dia 8/11/1986, faltando poucos dias para completar 15 anos, o Ginevaldo batiza. Sabe por que ele batizou? A operação do Espírito Santo na vida dele, a BBI, que era um centro de evangelização, estava na maravilhoso. cidade dele. É, alguns elementos precisam acontecer para as pessoas se batizarem, né? Nós temos que ir até elas. Agora, eu quero chamar a atenção para a ideia do apelo. Ei, irmão, você que está aqui adorando comigo, tem uma Amém. ideia por aí, irmão Manuel Bispo? Tem uma ideia de que a gente prega e quem converte é o Espírito Santo. Olha, tá certinho. Que a obra de convencer o ser humano, acabei de pregar, é do Espírito, ok? E a nossa de pregar. Mas, meu amigo, nós temos que fazer apelos. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas e dizer assim: você aceita Jesus Cristo ou não? Você vai ter coragem de deixar o mundo por ele ou não? Vamos preencher sua ficha de batismo. Deixa esse mundo. Deus está chamando você. Tem que ter coragem de entrar na vida das pessoas e apelar para elas. Tem gente na igreja que acredita que isso não precisa ser feito. Você acredita nisso? Sabe por que eu gosto de apelos, Nivaldo? Porque Sim, Satanás está apelando todo dia. Ele apela todo dia. Você acha que eu estou lendo aqui? Você está se bulindo. Eu vou fechar teu áudio para a gente não ficar vendo você, tá? Se coloque aí na posição, tranquilo, e aí daqui a pouquinho eu chamo você de novo. Fica tranquilo, eu te chamo já já. Se organiza aí. Você sabe por quê? Sabe por que eu estou lendo, irmãos? Milhares de nomes aqui, porque Satanás apelou ao coração deles. E eles ouviram os apelos de Satanás. É por isso que eles estão fora. Aí vem a gente e fica pregando, 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 pregando sem apelar. Apelar mesmo. Já viu aquela ideia? Fulano apelou comigo. Não é apelar de perder a paciência, de brigar com a pessoa, não. Apelar é a obra de chegar no coração, ser incisivo. Estudou a palavra, traz a pessoa e diz assim: agora é sua vez, irmão, vambora. Eu estou brigando, no bom sentido, com dois jovens aqui, o Emerson e Bruna. E eu estou fazendo cada apelo para esses meninos e pedindo que o Espírito Santo convença o coração deles. Então, irmão, faz o seguinte, apela. Dá o estudo bíblico, ora ao Espírito Santo, pede poder e apela. Esse menino está aqui hoje, sabe por quê? Porque teve um obreiro que teve coragem e apelou. Se não fosse assim, ele estaria talvez estivesse até hoje pulando carnaval por aí. Ginevaldo se batiza e se torna um missionário, subindo os morros. A mãe dele vai dizer assim: filho, você não sai da igreja o dia inteiro. Aí ele diz que amava estar envolvido na obra de Deus. Ele saía todos os sábados para dar estudo bíblico, ganhou alguns amigos dele para a fé, alguns se perderam, outros não. Mas o fato é que Ginevaldo, assim que se converte, ele vai para a missão. E sabe onde é que ele vai para a missão, irmãos? O Ginevaldo vai para os morros.
fazer missão. Ele me conta uma coisa muito interessante, o Ginevaldo. Ele vai dizer assim: pastor, quando eu subia os morros, eu subia com a Bíblia do lado esquerdo. Sabe por quê? Olha que coisa interessante, né, irmãos? Eu acho lindo isso. Ele vai dizer assim: ó, eu subia com a Bíblia do lado esquerdo porque eu ouvia histórias de que pessoas nos morros evangelizando receberam tiros. E muitas vezes a Bíblia, por estar do lado esquerdo, salvou a vida de muitos. Olha, o garoto subia já prevendo que ele poderia ser morto. Sabe quantos anos ele tinha, irmãos? 15, 16 anos de idade. Às vezes, eu me envergonho do meu cristianismo, com o testemunho de algumas pessoas. Falta coragem na gente hoje. Falta coragem para a gente sair desse lugarzinho que a gente está, Maria José. É tão confortável ser adventista, não é? É tão confortável, Osana, se arrumar, perfuminho, tudo cheirosinho. É tão confortável ir para a igreja. Cara, o camarada subia o morro com a Bíblia do lado esquerdo, porque se tomasse um tiro, a Bíblia poderia salvar a vida dele. Meu Deus, que coisa mais linda isso. Coisa mais linda, né? Coisa preciosa. Aos 19 anos, o Ginevaldo vai se tornar colportor e até hoje vende livros. Até hoje é colportor. Ele é um ministro da página impressa, ganha almas vendendo publicações. A esposa dele está ouvindo a gente aqui e ela sabe como é a luta de uma pessoa que decidiu ser colportor. Você que não é adventista do sétimo dia, ser colportor é aquele que decidiu evangelizar por meio da venda de livros que contêm aspectos missionários. Ou seja, enquanto eles pregam, enquanto eles entregam e vivem desse tipo de trabalho, eles vão ganhando alma para Jesus. Então, Ginevaldo, ele é, ele é colportor. Há quantos anos, Ginevaldo, você é colportor, meu filho? Na verdade, eu me considero 33 e 11 meses. Estamos no mês 11, né? Uhum. Janeiro, 34 anos. Mas eu estive assim, na Bahia, eu botei um ano e 9 meses, depois na Associação Paulista Leste, Associação do Vale São José dos Campos, por muitos anos. Depois eu fui trabalhar para mim, sendo o portor, relatando para Deus diretamente. Então, era eu, Deus e a rua. E aí, Quantos livros você já leu, Ginevaldo? olha, pastor, eu tive o privilégio, deixa eu só falar um minutinho aqui, o sinal do celular, pastor, eu falei para você ontem, o meu carregador, 100 completa, não é 100%. Esta noite foi uma brisa para te dar 50%, e eu consegui assistir as outras partes da sala, e nessa hora houve isto, mas Deus abençoou, eu pus um carregador e outro, e estou segurando. Muito bem. Na minha adolescência, lá na Bahia mesmo, lá de vez em dia, eu lia 20, 30 livros por ano, Peraí. né? E 20, 30 livros por ano? por ano. Um garoto sem muito dinheiro, mas trabalhava para isso, e vários irmãos dão para mim. Eu tenho uns pais na fé. Pastor, deixa eu só ressaltar o Davi, o pastor. Só havia um obreiro lá, voluntário, irmão da igreja, saudoso irmão Valdec. Ele, com 13 anos de idade, ia dar ajuda para minha mãe. Ia dar ajuda para minha mãe, meu pai, lá comigo. E quando eu via, me aproximava, depois ele dizia, eu saía para ir já para o futebol. Mas eu estava sempre ali ouvindo, prestando atenção. É tanto que depois viemos, eu vim para São Paulo, ele veio também, esse irmão. Então ele foi muito importante na vida. Mesmo ele já tinha essa família adventista, porque na Bahia o povo é anormal. Eles evangelizam mesmo. Eu costumo dizer que o judeu invadiu o mundo, mas o judeu invadiu primeiro. Isso é muito real. Hoje eu vejo
e Deus tem um propósito muito grande para o seu povo, aonde for. E só respondendo ao senhor, esses livros que eu lia, era por milagre de Deus. Eu amava esse, por doutor Arson mesmo, eu comia o livro todinho, eu quase me o livro todo do doutor Ben Arson. Foi muita inspiração para mim. Garoto, eu hoje, como eu falei para o senhor ontem, eu apoio nas palestras para os adolescentes, dizendo para eles, hoje eu tenho 52 anos, próxima sexta eu faço 53, mas eu já tive 13, já tive 4, 15, e Deus deu-me a graça de devorar livros saudáveis. Eu vender livro, vamos vender páginas. Mas deixa eu só falar para o senhor também outra coisa interessante. Dos 14 anos até os 27, para Deus, Padre Espírito Santo, Senhor Jesus, nome de Deus, eu li 13 vezes a Bíblia, de Gênesis, os 14 anos. Porque aos 16 eu já era vegetariano, de um lar comedor de muita carne. Fui até os 27 anos sendo vegetariano, nada de ovos, nem animal nenhum. Depois eu voltei, hoje eu como alguma coisa. Então, nesse período, eu tinha aprendido, falo para os adolescentes, eu sonhava ser como José, ir para o leito só após o matrimônio. Deus deu-me essa graça. Eu não conheci mulher nenhuma, eu conheci minha vida, foi a minha esposa e ela a mim. Na adolescência, eu via muitos eu dizia, mas vocês nasceram no berço cristão, eu não nasci no berço, meus pais já não eram mais, né? Eram do candomblé, eram do catolicismo, com todo respeito aos irmãos e amados católicos. Eles me ensinaram, né, algumas coisas importantíssimas. Tanto que, com 8 anos de idade, eu ia fazer ateísmo lá em Itabuna. Eu nasci em Itabuna. Eu ia para catecismo, né? A professora me estava até catequese, e eu, 8 anos, saí de lá, já ia vender, porque eu aprendia, minha mãe dizia assim, filho meu não parece ser religião, não é animal, então tinha que ter, óbvio que hoje eu entendo, não é a mera religião, é religiosidade. Ser cristão, ser religioso, vai mais além do que a gente imagina. É você viver pelo Espírito, estar em movimento, amar as pessoas, independente do que elas são, elas têm, a sua raça, a sua cor. E aí, a minha adolescência era comendo livros. Lembro de Ayesha, lembro do Doutor Ben, falei, vários outros livros referente a os muçulmanos que se tornaram adventistas. Então, era uma bênção, E nos concursos bíblicos, pastor, eu era proibido de participar às vezes, sabe por quê? Porque eu ganhava todos os concursos bíblicos. Na minha adolescência, Sabe, me sabe por proibiam que, de fazer. sabe por que que eu perguntei para você quantos livros? Sim. Porque é o seguinte, irmão, é, conhecimento é muito importante. Pastor, eu não sei ler muito bem. Como é que eu vou ler 30 livros? Eu não estou pedindo para você ler 30 livros. Eu estou pedindo para você ler. Lê, irmão. Lê o quanto você pode. Lê o quanto a sua cultura permite. Às vezes a gente fica. Estou perguntando para ele porque eu quero ressaltar a importância da leitura. E, de novo, vou amarrar com o que a gente vem construindo desde o começo dessa sala hoje. Amado, leia a Bíblia. Se você não entendeu, o Ginevaldo já leu a Bíblia 13 vezes, de capa a capa. É importante isso? Claro que é. Você precisa conhecer todas as histórias da Bíblia, os nomes, onde eles aconteceram, a sequência desses fatos. Você é um defensor da palavra. Você é um defensor da palavra. Agora, lembre-se, eu não leio a Bíblia para conhecer. Não, Eu leio a Bíblia para ser transformado por ela. Escreva isso aí. Escreva. Eu não leio a Bíblia para conhecer a Bíblia. Eu leio para ser transformado por ela. É diferente. Então, eu estou estimulando aqui a leitura, e eu, como adventista do sétimo dia, você que não é adventista vai entender depois, procure entender o que eu estou dizendo aqui. Você é adventista do sétimo dia. Tenha preferência por uma leitura principal, a Bíblia, palavra de Deus. E depois, por uma segunda leitura muito importante, o espírito de profecia, através da profetisa Ellen White. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Ellen White foi inspirada por Deus
e o que ela escreveu é inspirado por Deus. Nós cremos assim. Não tem a mesma autoridade da Bíblia. Para nós, adventistas do sétimo dia, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Ah, mas por que Ellen White? Porque Ellen White é a profetisa para este tempo e ela não adiciona nada à Bíblia. Ellen White não faz parte da Bíblia, não é cânon bíblico. Entende, não? Mas tem a mesma inspiração. Autoridade diferente, inspiração igual. Certo? E o que que Ellen White faz? Ela faz a mesma coisa que os profetas sempre fizeram. Orientam o povo para servir a Deus. E ela nos faz olhar para a Bíblia. Ela nos faz olhar para a Bíblia o tempo inteiro. Ela nos faz olhar para a Bíblia o tempo inteiro. E Ellen White está sempre em harmonia com as Escrituras Sagradas. Função do profeta. Agora, Perfeitamente, pastor. Só agora, ressaltando algo sobre os livros, eu ouvi dizer que o Paulo Bulhão foi muito importante na minha vida espiritual. Eu lia muitos livros dele. Mas a Bíblia, pastor, eu ia para chama de terreiro, né? Mas na realidade, em Paulo. Eu ia para no pôr do sol de sexta-feira. Meu irmão chegou velho, né? E era meio valente, tal, tal. E ele estava pela porta da frente, pela porta do fundo, eu ia para lá. Eu memorizei centenas de salmos, memorizando. E sempre dizendo, eu não é memorizar para ser melhor do que nenhum jovem na minha igreja. Eu compreendi, quanto mais eu li a Bíblia, eu aprendia. E a Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. O conhecimento enobrecedor vindo pelo Espírito Santo te faz ser humilde. Eu prestei atenção na sua mensagem de manhã. A gente lê a Bíblia, eu dou estudo bíblico, eu já inicio normalmente a Bíblia com quantos autores eles me dizendo para ser escrita. Então, eu comi a Bíblia por um tremendo. Quando, 15 anos de idade, eu subi o famoso bairro Maria Pinheiro, o nome era Pau do Bula, em Itabuna, bairro violentíssimo. Eu colocava a Bíblia assim no peito, eu dizia, se alguma bala, eu havia, o irmão contou a experiência, e a bala parou no Salmo 91, mas eu subia. Eu ia dar estudo bíblico lá, porque eu aprendi, eu sou devedor de Cristo. Então, o entusiasmo por ler a Bíblia é a primeira coisa que eu faço. É hoje, jamais eu acordo. Eu estou no revivado de sua palavra, às 21, 22, não é nada. Hoje eu não acompanhei o internação de oração às 4 da manhã. Então, a dependência do Espírito Santo para examinar as Escrituras com amor e respeito, sem forçar as pessoas, sendo visudo no que se fala, como da velha, mas com muito amor. Então, a leitura, como já dizia Rui Barbosa, né? Quem mais lê, mais sábio é. E o fica, Espírito fica, Santo diz que é isso. fica Vamos lá. comigo aqui e vamos transicionar. Aí contamos a Perfeito. história do Ginevaldo, agora vamos pensar como é que você entrou na sala, meu amigo? Quem te convidou? Eu sei que você não entrou logo de cara, porque é mais ou menos natural que as pessoas não entrem de cara. Você entrou em fevereiro de 2021 e você diz: percebi logo que esse link era de Deus. Por que que tu percebeu que esse link era de Deus? Eu fui chamado para ser o bíblico lá na cidade de Marialva, no final de 2019. E eu estava trabalhando quase R$ 5.000, fui ser obreiro dando R$ 1.700. Mas o filho estava vindo da fé e lá ele se fortaleceu, está hoje na Fadmini. O pastor era muito forte. Eu ser obreiro, no final, aí entrou a pandemia de 2020, o pastor chegou e falou: Ginevaldo, você não tem mais nada para morar e nem é mais obreiro, nem tem mais salário. Eu falei: não tem problema, pastor. Eu fui chamado à missão, aí ele fechou em 2020. Eu falei: não tem problema, eu sou obreiro de Deus na rua do mesmo jeito, certo? Aí, nesse período, eu havia participado de várias lives, uma amiga me mandou da Bahia, de um pastor que tinha lá na madrugada e tal, porque, pastor, na realidade, eu sempre fui acostumado a madrugar. Eu ajudei muitos comportores às 3 da manhã, 4 da manhã orarem, a buscarem a Deus. E enfrentei muitos irmãos adultos na igreja, líderes da igreja, adultos, que traziam dificuldades espirituais, e aí eu ficava meio preocupado, e pode estar o irmão na fé tanto tempo. A madrugada me dava muita paz, auxiliava muito me aproximar. E aí, respondendo o senhor, em 2021, o irmão Antônio, aqui de São Paulo, o irmão Cilim,
eu entrei, e como eu amo muito a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu devo tudo a essa igreja, pastor. Devo ao nascimento dos meus pais, me ensinaram, mas a Igreja Adventista, como eu falei para o senhor, não fale mal da Igreja Adventista, não fale mal da reportagem, da educação. E aí, quando eu vi, era a Igreja Adventista, ele me pastor, então eu já entrei feliz, porque eu falei, 5 da manhã, que benção, horário nobre, eu já estava trabalhando numa empresa, você tem uma ideia, pastor, pelo link, comecei a espalhar. Eu ia para a empresa, deixava no fone alto, o meu já me passando, eu falei, rapaz, venha ver esse testemunho. Quando o filho do pastor Wesley faleceu, eu falava nisso, deixa eu mandar um abraço, pastor Abidorá, tirar foto com o pastor Devaldo. E o pastor Dudinho, ele é muito inteligente, eu amo demais ele. E aí eu vi as mensagens dele, falei, rapaz, olha essa mensagem, o pastor Ivo sendo expulso da escola 5 vezes. Falei, rapaz, então eu comecei a espalhar, comecei a falar, tanto, pastor, e tem uma prima minha, eu não a conheço, Mónica de Freitas, ela é espírita, minha prima, não sei se ela vai ouvir depois, ela entra na sala, pastor, eu mando o link para ela, a gente se fala. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Pastor, eu acho que é Lourdes, eu chamo de prima, é Lourdes, ela subiu no O meu pai, eu não a homem, conheço. Dona Lourdes, Teixeira de Freitas, ó, beijo no seu coração, serva de Deus. Continua entrando aqui, viu? E os espíritos são muito bem-vindos aqui. Os assembleanos, Deus e amor. Esta sala é para a gente estudar sobre a unção do Espírito Santo. Venha, irmão, venha, que é bênção de Deus. Tem muitas Senhor famílias Evaldo, aqui. nós temos ali 10 minutinhos para a gente encerrar nosso testemunho, para Maravilha, ficar pastor. dentro do tempo. Você Perfeito. disse que a sala 57 ela foi um divisor de águas. Me explica isso, o que é Muito. divisor de águas. Fala para mim. O divisor de águas, mesmo você fazendo todas as obras, era para o Espírito Santo, não há dúvida, era por amor ao Senhor Jesus, mas quando você tem ênfase maiores sobre o trabalho do Espírito Santo, ou se comunicar mais com o Espírito Santo, ou mais do Espírito Santo, você agora passa a ter empatia para com sua família. Porque, como eu sempre eu faço das coisas muito certas, eu não sou. Ginevaldo, eu tirei o seu som, dá uma olhadinha aí. Como você está nos dados móveis, o seu som está cortando muito. E talvez não esteja Está ficando melhorando agora? bem compreensível para os irmãos. Então, eu vou fazer um testezinho para ver se você conclui. Certo. Se continuar falhando, eu vou orar contigo e encerro contando o restinho do seu testemunho para ficar bem lúcido, tá bom? Por conta do processo da internet que a gente está com um pouquinho de dificuldade. Você estava falando aí que a sala foi um divisor de águas porque você, adventista a vida inteira, não tinha o hábito de conversar com o Espírito Santo. Você hoje O mais conversa com ele, né? e a persistência. É, eu, eu vou, eu vou, só um pouquinho. Eu vou terminar de contar o testemunho do Ginevaldo, tá? Porque acho que vai ficar melhor para nós, a gente vai compreender melhor o que aconteceu na vida dele, e aí você vai ficar mais lúcido desse finalzinho. O Ginevaldo, que estava conosco até agorinha mesmo, ele vai dizer que ao entrar na sala, ele começou a ter o Espírito Santo como um amigo com quem ele conversava, ou com quem ele conversa. Parece simples isso que ele disse para a gente, irmãos, mas é uma mudança crucial no adventismo, às vezes gelado, no adventismo formal, no adventismo que não permite muitas vezes um movimento mais intenso. Conversar com o Espírito define muita coisa. Ele também disse que o Espírito passou a revelar Jesus de forma muito mais intensa para ele. E que o Espírito de Deus, ao entrar na sala, o ajudou a ter mais empatia pelas pessoas. Legal, né? Um comportor, homem experiente, ganhador de almas, conhecer o Espírito Santo não como Deus apenas,
não como uma teologia, mas ele conheceu o Espírito Santo como esse agente regenerador que muda tudo. E aí, esse espírito fez com que Ginevaldo tivesse mais empatia com as pessoas. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? É por isso que uma das nossas atividades entende que nossas prioridades, entende que as pessoas são visíveis e as coisas são invisíveis. Ou seja, o ser humano vem em primeiro lugar. Além disso, ele vai me dizer que mesmo na sala estava inativo na sua produção evangelística no que diz respeito especificamente ao estudo bíblico. E com isso aqui, eu quero agradecer o Ginevaldo, ele está ouvindo a gente lá. A internet não está legal, então não está sendo compreensível, exatamente compreensível com o que ele estava dizendo. Então eu vou fechar o testemunho dizendo que quando o Espírito Santo cria esse desejo de levar o evangelho, é porque o processo de busca está legítimo. Está legítimo. Não existe vida no espírito se você não está sentindo que você não é mais o mesmo, você percebe nas atitudes que você não é mais o mesmo. Não existe busca no espírito se você não está atrelado à sua comunidade de crentes. Você está na igreja. Você não só está na igreja, mas você coopera de forma harmônica com a igreja. Não existe busca no espírito se você não coopera harmonicamente com sua igreja. Pastor, você não conhece a minha igreja. Eu não quero conhecer a igreja. Quero saber quem você é. Se eu não conhece meu marido, uma esposa pode dizer: eu não quero conhecer seu marido, eu quero saber quem você é. Você não conhece a minha esposa, pastor, eu não quero conhecer sua esposa, quero saber quem você é. Porque muitos dizem que a igreja é um lugar muito difícil. E quem disse que ia ser fácil? Quem disse? Não existe busca pelo Espírito se você não é uma bênção na sua comunidade de crentes. E não existe busca real no Espírito se você não está interessado na salvação dos outros. Amigo, Deus constituiu você um sol. Vós sois a luz do mundo. Qual é a luz do mundo? Não é o sol? Você é um sol. E o sol não tem planetas que gravitam em torno dele? Então, você tem que ter pessoas gravitando em torno de você para que elas sejam salvas em Cristo. Não existe vida no Espírito se não existem pessoas gravitando ao seu redor. Claro, eu estou aqui olhando para a Diana e no Japão o desafio da Diana é gigantesco. Talvez lá ela tenha mais dificuldade de ter pessoas gravitando em torno dela. Mas se ela não tiver a vontade no coração e se angustiar pela salvação dos outros, tem alguma coisa errada no coração da Diana. Entendem isso, não? E Deus despertou isso no Ginevaldo. É assim, irmãos. Reavivamento verdadeiro produz reforma. Reforma em você no corpo de Cristo e reforma com você e o perdido. Se essas coisas não estiverem acontecendo, desconfie. Tem alguma coisa errada na sua busca. Porque para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Anote. Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Ginevaldo, eu vou te colocar aqui na tela para eu orar por você, varão. Sua internet não está entrando, então, infelizmente, não deu para a gente batendo papo até o final, tá bom? Mas fica na tela para o pessoal olhar para sua carinha linda, baiano, poderoso em Cristo, irmão. Amém? E eu vou orar por você e por sua família. Eterno Deus, abençoa o Ginevaldo, sua esposa, que deve estar agora conosco também. Os filhos já meio que espalhados, um ainda está com ele, uma ainda está com ele, que o Senhor cuide do Ginevaldo, que ele venda muitos livros e esses livros sejam a boca de Deus dentro de cada casa dessa, evangelizando pessoas. Obrigado, Senhor, pela sala de hoje. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui.
Continua nos batizando com o Espírito Santo, Senhor, e Espírito Santo, hoje vamos desaguar. É hora de sair, fazer conexões intencionais e aproveitar as conexões ocasionais, sempre revelando Jesus Cristo a outras pessoas. Nós pedimos isso, nós agradecemos, confiantes que já recebemos, não porque merecemos, mas pelos méritos e pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Ginevaldo. Deus te abençoe. Amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, varão? Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Que beleza, não, irmãos? Que bom fazer parte de tudo isso, poder estar aqui com você e a gente viver, né, essas experiências assim tão importantes como essas que nós vivemos aqui hoje na sala 57. Lembre-se, por favor, da vigília. Lembre-se, eu vou colocar aqui de novo a imagem para você se despedir com essa imagem na cabeça, tá bom? Ó, preste atenção aí, ó. Vigília, 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 ó. Vou aumentar de novo. Vigília, vai ficar gritando na sua cabeça. Vigília, vigília. Convida, põe o link. Daí a gente vai distribuir o link na hora certa. Tudo direitinho, feito, bem organizadamente, tá bom? Ó, dia 13/12, 20 horas. Combinado? Deixa eu trazer a dona da pipoca para cá, irmãos. A dona da pipoca vai chegar, que é uma tal de Leila. Leila, venha para cá, minha filha. Bom dia. Bom dia, meu pastor. Eu estou por Ah, aqui. aí sim, né, Leilinha? Como é que é? Tá tudo bem hoje? A casa tá Tudo pintada, jóia. minha filha. Toda pintada. Agora eu estou na faxina. A Leila outro dia me mandou uma foto, irmão. Eu pedindo para ela fazer um favor para mim, aí me mandou uma foto cheia de tinta para tudo que é lado. Falei, o que que tu tá fazendo, mulher? Tô pintando a casa com a minha filha. Eu falei, aí sim, hein? Que maravilha. Eu não me meto com isso que eu não dá cor. Ô, Del, você tá aí, né, meu filho? De vez em quando eu e o Del Ai, adoramos eu juntos. pintadinha aí, ó. Tá vendo? Ai, que beleza. Parabéns, minha filha, pelos esforços. Leila, vamos para a pipoca. Até Ó, 8 horas em ponto. Tu chama para você, conta até 3 e dá tchau para essa gente linda. Gente, ok. até quarta-feira. Convida, chama, manda o convite da vigília. Vamos mexer, irmãos, porque vai ser a vigília de transição para o ano de 2025. A Leila agora está recebendo os poderes para cuidar da nossa pipoca. Recebendo os poderes. Olha, eu quero ouvir um bom dia com alegria, mas não é qualquer bom dia com alegria, não, irmão. É aquele assim, cheio do Espírito. Vamos lá, Leila, acho que eu ouvi alguém dizer bom dia com Bom alegria. dia com alegria. Bom dia com alegria. Pura. Bom dia! Juvenil, Eu tô que sem são fôlego. puras. Bom dia, Givanildo, linda. são Bom dia, Com alegria! Alegria! Abençoe grandemente! Bom dia, Giovanni. Bom Tchau. dia com alegria. Homens, Dia com alegria, meu possam povo se lindo. render aos pés de Jesus. Graça, Laiane, nossa Bom dia com bênção. alegria. Bom dia com alegria, pastor Wagner. Bom dia, Cristina. Glória, Cristiane Pastor. Laranjeira. Bebê da mamãe. Arruda. Dia com alegria! Bom dia, Adelino. Bom dia, Edilene. Bom dia, Bom dia com alegria! Bom dia, Manuel. Bom dia com alegria. Com alegria! Dia de paz.
Bom dia, bom dia. Bom dia de touro, bom dia de paz. Bom Bom dia aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Wagner. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ilzinha, bom dia, Nilda. Bom dia com alegria. Imperadora Diana. Nilda, bom dia, Luiz. Kawasaki, o Bom dia, Osana, bom dia, bom dia. Amiga de oração, bom dia. Madalena. Bom dia, Boa noite, Ana. Bom dia, Diana. Bom dia, Maria Helena, bom dia com alegria. Madalena. Dia com muita alegria. Bom dia, um abraço para todos. Bom dia, Maria. Isso. Com vocês. Bom dia, Zeneida. Bom dia, nós te amamos, Zeneida. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Alice Bem. Bom dia. Ida Lima. Helena Oliveira, Bom dia, bênção Val. pura sem mistura. Gostei do fone de ouvido, hein? Maria Helena. Keila. Cadê a Suzete? Cadê o Dilon? Viviana, Dilon, cadê você? Bom dia, Suzete. Deus abençoe você, Nelson. Lucas, bom dia, Cléia. Bom dia, Outro. Bom dia, Janete. Gostei desse boné, Janete. Um abraço, Letícia. Mão, Janete. Bom dia, Um pouquinho, Leila. Mais um pouquinho. Não sei qual é. Até quarta-feira. Deus abençoe, Leila. Abençoe, bom dia. Bom dia. Até quarta, Janete. Até quarta, Leila. Até quarta, povo.